O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um pequeno instante. Queridos irmãos, queridas irmãs, no início desta homilia, no início desta meditação, eu não poderia deixar de saudar as mães presentes nesta missa. Minha saudação invoca sobre cada uma de vocês, sobre todas as mães da nossa comunidade, a bênção divina. A proteção maternal daquela que é a mãe de Jesus, Maria Santíssima e nossa mãe. Incansavelmente a igreja propõe Maria como modelo da maternidade. E modelo até mesmo de espiritualidade para a vida de todas vocês, queridas mães. Por isso, a todas as mães, o meu abraço e a minha bênção sacerdotal, para que vocês possam levar adiante essa missão tão bonita e tão sublime, que é ser mãe. Eu sempre costumo dizer que aquilo que vocês falam, não importa a idade que nós, filhos, tenhamos, fica, permanece. E por isso é importante vocês falarem. Não importa se somos marmanjões ou se somos crianças ainda. Aquilo que você fala, fica, permanece. E a gente não esquece. Quando esquecemos ou fazemos finta de esquecer, é porque muitas vezes somos sem vergonha. Porque realmente aquilo que vocês dizem são palavras muito fortes. Às vezes palavras de delicadeza, mas às vezes palavras fortes que nos incentivam a viver e nos colocam o pé no chão. Obrigado por essa dedicação de vocês, por nossos filhos. Obrigado pelo entusiasmo que vocês cuidam de cada um de nós. Por isso, jamais deixem de ser mãe. Nós, filhos, não precisamos de uma melhor amiga dentro de casa. Nós precisamos de uma mãe que cuida, que zela, que orienta, que mostra um caminho seguro e verdadeiro. Amigos, amigas, nós vamos ter muitos na vida. Mas mãe é aquela que nós temos, única, né, e que nós temos aí grandes lembranças no nosso coração e que jamais vamos esquecer. Também, neste final de semana, nós lemos o Evangelho de Jesus, o Bom Pastor. Todo quarto domingo da Páscoa, nós lemos o Evangelho de São João, capítulo 10. A cada ano, ano A, ano B, ano C, que são os anos litúrgicos da igreja, nós lemos no quarto domingo da Páscoa um trecho do capítulo 10 do Evangelho de João. Que Jesus se apresenta então como o bom pastor. Hoje nós lemos o finalzinho do Evangelho, do capítulo 10 do Evangelho de João, que nesses 3 pequenos versículos que nós lemos, aí nós vemos Jesus novamente se auto-intitular o bom pastor.
E é até interessante essa imagem que nós temos na Sagrada Escritura, porque é uma imagem que se sobressai a tantas outras que nós temos sobre Jesus. Porque desde os tempos antigos, até mesmo no tempo das catacumbas, né? Então eu tive a oportunidade até mesmo de conhecer uma catacumba lá em Roma, catacumba de São Sebastião. Então, ali nessas catacumbas que são propriamente aí debaixo da terra, um espaço assim enorme debaixo da terra, onde os cristãos se reuniam para celebrar, porque com a perseguição do Império Romano, eles não podiam celebrar publicamente ainda depois de Constantino dar o aval por meio do escrito, do édito, que os cristãos poderiam celebrar publicamente. Antes disso, então, eles celebravam de maneira escondida. E nesse escondimento eles entravam aí nas catacumbas, onde até mesmo os cristãos eram sepultados, muitos eram sepultados e ficavam escondidos debaixo da terra, sepultados, no sentido de que até mesmo fora da cidade, fora um pouco mais afastado de Roma ali, por conta até mesmo que no Império não vão ser sepultados os cristãos. Então ali eles se escondiam nessas catacumbas. E em muitas dessas catacumbas tem assim nas paredes, nas decorações até mesmo dos túmulos ali, né, a imagem de Jesus, o bom pastor. Né, desde os primeiros tempos bíblicos, né, e nós vemos essa imagem sempre se sobressair. E é bonito isso, porque é uma imagem tão forte, tão bela, e que Jesus quer fazer-nos todos os anos olhar para essa imagem dele como pastor e nós como suas ovelhas. E um primeiro dado que nós ouvimos aqui no primeiro versículo, Jesus coloca: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Esse verbo escutar é um verbo tão importante que muitas vezes vai faltando da nossa vida esse verbo escutar. Às vezes, quando a gente até mesmo está num diálogo com outra pessoa, às vezes a gente nem espera o outro terminar de falar, a gente já quer falar em cima. Não sei se faz isso, né? Acho que não, né? Mas às vezes a gente nem espera todo o discurso da pessoa e já quer falar em cima, né? Calma, escuta. E é isso que o Senhor nos pede até mesmo, né? As minhas ovelhas escutam a minha voz, porque esse mistério da voz é um mistério tão bonito e tão profundo, sugestivo. Até mesmo lá, se nós olharmos, né, o profeta Jeremias que fala, né? Desde o ventre da nossa mãe aprendemos a reconhecer a voz. E quando nascemos, vamos reconhecendo outras vozes, né? A criança mesmo, depois que nasce, ela, independente assim, não tem nem consciência ainda, né? Mas sabe que aquela voz é a voz da mãe. É a voz do pai que participou ali de toda a gestação junto com a mãe. E a criança sabe, sente aquela voz. E isso é interessante, e até mesmo para a nossa vida, porque pelo tom da voz nós percebemos uma coisa interessante, os contrários acontecerem. Pelo tom da voz, nós experimentamos um amor ou experimentamos um desprezo. Até mesmo quando nós conversamos com alguém, né? Às vezes a gente pode escolher falar sempre com amor, mas às vezes a gente fala com um tom um pouco mais elevado e áspero, que às vezes machuca o coração de quem ali está ouvindo. Pelo tom da voz, a gente percebe também o afeto e, ao mesmo tempo, também percebemos a tristeza. Pelo tom da voz, nós presenciamos aí uma acolhida ou até mesmo uma rejeição. Somente pelo tom da voz. E para nós, a voz de Jesus é única. É aquela voz que edifica. E se aprendemos a distinguir a voz de Jesus de tantas outras, ele nos guia num caminho para a vida.
Ele nos guia num caminho seguro, até mesmo quando nós rezamos lá no Salmo 22, ainda que eu passe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto a mim está, Senhor, com bastão e com cajado na mão, como bom pastor, que vai me levar num local seguro, num caminho seguro. Até nessa analogia do pastor e a ovelha, ele vai me levar a prados verdejantes, a águas cristalinas, para dar toda a segurança e sustento do nosso caminhar. Um caminho que ele vai nos levar que supera até mesmo o abismo da morte, porque é o ressuscitado que vem ao nosso encontro. O ressuscitado que vem em nossa vida. E escutar Jesus é pôr toda a nossa atenção para tratar e compreender o que ele nos diz. E é importante nós escutarmos essa voz, o que ele nos diz. Essa imagem do bom pastor me fez lembrar esse final de semana. Eu já tinha contado isso aqui uma vez para vocês e quero retomar, né, isso, que como é bonita essa imagem do pastor e da ovelha. Aqui no Brasil a gente não tem muito essa imagem, né? Mas como vocês sabem, eu morei lá na Itália e ali perto de casa tinha um pastor com mais ou menos 1000 ovelhas. E esse pastor, né, conversando com ele, a gente fez ali uma amizade e eu comentava com ele, olha, na Sagrada Escritura Jesus utiliza muito da imagem dele mesmo como pastor das ovelhas, né? Levando adiante a profissão de vocês, o trabalho de vocês. E ele falava para mim, é verdade, padre. Inclusive esse escutar a voz do pastor é muito sério e verdadeiro. E aí ele me fez a proposta, o desafio, né? Padre, você agora vai ser o pastor. Então você chama as ovelhas. As indicações são essas e essas. Comecei a chamar, gritar, espernear, falar um monte e nada das ovelhas virem atrás de mim. Nada delas me seguirem. Nenhuma sequer deu um passo. Pelo contrário, algumas até se afastaram. Porque a minha voz não era a voz do pastor. Não era a voz verdadeira para aquelas ovelhas. Era uma voz estranha, até mesmo era uma voz do mercenário, aquele que rouba, aquele que quer justamente tirar a paz e a tranquilidade delas. Até mesmo no próprio Evangelho de João, capítulo 10, no outro ano, a gente vê Jesus falar assim, olha, cuidado que o pastor ele entra pela porta, o mercenário ele pula a cerca. E assim também quando as ovelhas não ouvem, não sentem a voz do seu pastor verdadeiro, elas sentem medo. Elas se afastam e elas não seguem. Na hora que o pastor começou a dar os comandamentos para elas, mas só um comandamento, elas já foram atrás. Porque era a segurança que elas tinham. Essa é a minha voz. Essa é a voz que eu devo seguir. Essa é a voz que vai me dar todo o sentido realmente para o meu caminhar. E aí eu posso seguir tranquilamente. Eu posso segui-lo onde ele for. E o pastor é bonita a imagem dele, porque às vezes ele está à frente. Às vezes ele está no meio das ovelhas. E às vezes ele está no final. Né? Justamente para compreender toda a caminhada de cada um de nós. O pastor, ele quer que nós conheçamos a sua voz, né, como fala até mesmo esse primeiro versículo. Depois de ouvir, eu quero conhecer a voz desse pastor. Não é para nos vigiar que o pastor quer que nós estejamos perto dele. É para ele nos ler por dentro. É para nos amar mais. Não é uma questão de condenação que o pastor quer nos conhecer, mas pelo contrário, para nos amar mais. Então, não basta escutá-lo, ele quer que nós conheçamos a sua voz para quê? Para segui-lo. Segui-lo verdadeiramente. E é preciso colocar-se em movimento e entrarmos nessa dinâmica da vida de não ouvir a voz e sermos apáticos àquela voz, mas sim para nos colocarmos em movimento, ir ao encontro desse pastor. E qual é o grande significado do pastor
até mesmo no Evangelho. A minha palavra de pastor é para convidar você também a ser o pastor da sua casa, a ser, podemos dizer, a pastora da sua casa. Você é responsável pelas ovelhas que você tem na sua casa. A gente não pode ser indiferente àquelas ovelhas que nós temos ali. Temos que cuidar. E às vezes algumas ovelhas a gente vai perdendo de vista. Vai perdendo lá dentro do quarto, vai perdendo lá na cozinha, vai perdendo lá na sala. Algumas ovelhas que estão no nosso redil. E é importante que nós tenhamos esse olhar muito atento de pastores também, a exemplo de Jesus, para sempre cuidar e conhecer mais, para amar mais. Aquelas ovelhas que estão ali no nosso redil. E às vezes, muitas vezes, essas ovelhas que estão dentro de casa não estão mais dentro de nós. Não estão mais sobre o nosso comando. Que triste isso. Que horrível vivermos essa situação, mas que o Senhor nos coloca que existe esse caminho que nós podemos recomeçar. Desse pastoreio, dessa proximidade. Você tem esposo que pastorear a sua esposa. Você tem esposa que pastorear o seu esposo. E assim o restante da nossa família também. Enquanto pais, pastorearmos os nossos filhos. E enquanto filhos, termos essa grande missão também de ajudar os nossos pais no pastoreio. É importante isso. Novamente falo, não é vigiar para condenar, é para amar esse pastoreio. Ter um olhar zeloso, um olhar amoroso, um olhar para trazer para perto. Até mesmo quando nós lemos aquela passagem do Evangelho, que Jesus deixa as 99 no aprisco, lá no redil, para ir atrás daquela uma que se perdeu. Jesus, ele quer sempre trazer para perto. E a gente não pode tolerar uma ovelha do nosso redil distante, longe. Mas temos que trazer para perto. E precisamos cuidar bem da nossa família. Por quê? Porque senão vem muitos ladrões para tentar roubar aquela ovelha que está ali dentro de casa. Às vezes, se a gente não sabe falar um eu te amo dentro de casa, não importa para quem ali dentro de casa. Muitos no mundo, principalmente aqueles que querem ver, principalmente aí os mais jovens, fora de dentro de casa, eles vão saber falar eu te amo na hora que eles mais precisam. Os traficantes por aí, aqueles que vendem drogas, eles sabem falar eu te amo. Para tirar a sua ovelha de dentro de casa. E tantas outras situações que nós podemos elencar várias. E por que a ovelha vai? Porque muitas vezes nós esquecemos de pastorear ali dentro de casa. Então nós temos que sempre dizer que precisamos cuidar dos que são meus. Daqueles que são da nossa casa. Daqueles que são do nosso redil. Para que ninguém os roube de quem? De Deus. Não roubar de Deus. Essa ovelha que nós temos sobre os nossos cuidados. Eu não posso ficar indiferente ao rebanho que eu tenho. Que o Senhor nos auxilie para que possamos olhar aí com bondade, generosidade, com amor para aqueles que estão junto conosco. Não sei se você está aí com algum membro da tua casa, da tua família, mas faz esse exercício de olhar para ele agora e olhar com amor, olhar para ela agora e olhar com amor. Faz esse exercício agora. Mesmo se você brigou durante o dia aí, né? Mesmo se teve algum momento aí que não foi tão legal, né? Mas olha aí com amor para essa pessoa, né? Você que não está aí com alguém de casa, lembre dessa pessoa com amor. E ali dentro de casa a gente vai ver os defeitos maiores uns dos outros. Dentro de casa a gente vai ver tudo isso. Mas eu não posso deixar esse olhar amoroso fugir lá de dentro de casa.
Porque o olhar de amor perdoa tudo. O olhar com amor faz com que nós nos aproximemos verdadeiramente para entender o que está acontecendo. Não deixe esse olhar amoroso fugir dos seus olhos, que é um olhar divino que você passa para o outro, para outra pessoa, e a proximidade acontece de novo.